O Liberdade de Opinião vai até Brasília agora. Nós vamos conversar, vamos ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos conversar, então. Vamos lá, vamos em frente. O nosso primeiro tema, Alexandre, é reeleição, baseados em um artigo publicado no final de semana em jornais do país pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que diz que a reeleição, que foi aprovada durante o governo dele, no primeiro mandato, depois ele foi reeleito por causa desta emenda constitucional, foi historicamente um erro. Hoje ele faz essa reflexão e que seria preferível para um presidente da República, um governador, um prefeito, um mandato de 5 anos. Nós ouvimos aqui na CNN o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Ele nos disse que a maioria do partido também pensa como o Fernando Henrique Cardoso, ou seja, hoje apoia o fim da reeleição. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. E aqui nós não estamos discutindo a coerência de todos aqueles que eram a favor e não eram contra a reeleição e utilizaram o Instituto da Reeleição. O ex-presidente Lula foi contra a reeleição, utilizou o Instituto da Reeleição. O presidente Bolsonaro disse em abril de 2019 que a reeleição foi uma desgraça no Brasil e já dá sinais que disputa a reeleição. Não estamos discutindo aqui a coerência de quem foi contra e deve utilizar o Instituto, mas sim se o Instituto faz bem ou não ao país. Alexandre, o presidente do PSDB fez aí um bom resumo, né? Geralmente, quem está no poder defende a reeleição, quem está na oposição tenta, de alguma maneira, estimular a discussão sobre o fim do Instituto em algum momento, né? Eu queria inicialmente saber se você concorda com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se a aprovação da possibilidade de reeleição para presidentes, governadores e prefeitos é um mal para o país. Foi o que disse Fernando Henrique Cardoso nesse artigo, né? Ele disse que o que foi bom para ele não vai ser bom para Jair Messias Bolsonaro. O nome disso é casuísmo explícito, né? Ele chegou a ser mais explícito, né? Ele disse que tucanos estão namorando Bolsonaro e que Bolsonaro se encaminha para a reeleição. Em outras palavras, portanto, não pode haver um instituto de reeleição como eu quis quando eu era presidente. Casuísmo explícito. É bom a gente lembrar que Dutra, JK, Geisel tiveram 5 anos. Sarney também, 5 anos. Os outros tiveram 4. Figueiredo teve 6 porque foi um ajuste que fizeram no prazo e eu vi Figueiredo num calendário fazendo contagem regressiva porque não aguentava mais ficar 6 anos no poder. Então, essa é a questão. Aí vem a pergunta, né? Por que levantar esse assunto agora? De novo, casuísmo explícito. Você vê alguma possibilidade de que isso vá adiante, Alexandre? Ou é um assunto que apareceu e vai evaporar, como muitos outros surgem e evaporam, sem nenhuma perspectiva de avanço concreto? Claro que vai ter apoio da oposição, como você mesmo destacou, né? Só que não vai ter voto suficiente para mudar a Constituição. Então, não vai adiante, porque não tem voto suficiente para mudar a Constituição. Democracia é voto, né? Ou na urna popular ou nos plenários da Câmara e do Senado. Mas a reeleição é um mal em si, Alexandre, na sua avaliação? Ou seja, um político só trabalha pensando na reeleição? Ou seja, se não houvesse reeleição, sem pensar aqui em Bolsonaro, Lula, Dilma, o FHC, seja lá quem for, o mandato desse presidente seria diferente se ele não tivesse a perspectiva, ou de um prefeito, ou de um governador, seja lá quem for? Esse primeiro mandato seria, e único, seria diferente se ele não tivesse a possibilidade de se reeleger? Depende da qualidade do governo, né? Do tipo de administração. Se for um êxito, realizou um milagre econômico, puxa vida, tem que ter reeleição para ele continuar esse milagre econômico. Ou foi um fiasco, pena que tem reeleição, né? Porque ele ainda está com o poder e vai indicar um poste e vai continuar essa mesma política. Então, é relativo. Reeleição, teoricamente, é o julgamento imediato dos últimos 4 anos. Então, é isso.
Bom, eu queria abordar um outro assunto com você, Alexandre, que provocou um burburinho em redes sociais, digamos assim. Não é? O secretário de Cultura, Mário Frias, se envolveu em uma discussão, um debate, digamos assim, depois de gravar um vídeo das comemorações do 7 de setembro. A Secretaria de Comunicação do governo exaltou heróis nacionais, pessoas comuns, que passaram a ter as suas histórias contadas pela Secretaria de Comunicação do governo. Foi toda uma peça publicitária lançada pelo governo na semana do 7 de setembro. E o secretário de Cultura, ator Mário Frias, protagonizava um desses vídeos. E aí houve muita gente que gostou, muita gente que não gostou. E numa das discussões ele entrou em debate com o deputado estadual fluminense, Flávio Serafini, que é do PSOL. Aliás, o Sidney Rezende acabou de nos dizer que ele é pré-candidato a prefeito de uma cidade no Rio de Janeiro. E aí, durante o debate, o secretário Mário Frias respondeu a ele o seguinte: tenha cuidado com a Polícia Federal. E aí, muita gente interpretou de diversas maneiras diferentes. Ele disse tenha cuidado com a PF. Nós é que traduzimos por Polícia Federal. Né? Não é, claro que não é prato feito. Então. PF. Né? Tudo indica que tenha cuidado com a Polícia Federal. O que foi uma ameaça. O deputado Serafini disse que vai recorrer aos canais competentes. Acho que deve fazer isso, porque ameaça é crime. Né? Que história é essa de um secretário de Cultura fazer ameaça? Se for ameaça, né? Ele vai ter que explicar isso. Inclusive, se for o caso, para o próprio Conselho de Ética do governo. Né? Essa é uma questão, sem dúvida, que... Agora, tudo começou parece que não recebeu bem uma paródia, algo assim. Né? Em primeiro lugar, o conteúdo, eu não vi. Tem coisas que a gente não tem tempo de ver, inclusive esse moço, eu não sabia da existência dele, né? Mas, enfim, a gente tem que se canalizar no trabalho e, às vezes, fica alienado em certos setores. Né? Mas eu quero citar aqui Alexandre de Moraes, num voto que deu em 2018 sobre paródia, sobre humor junto à política. Vejam só o que ele disse. Quem não quer ser criticado ou satirizado deve ficar em casa. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos públicos. Isso não é nem cargo público, a pessoa pública está sujeita a isso. E tem que saber encarar. Né? É o princípio lá da comédia latina, né? Castigat ridendo mores, né? Quer dizer, rindo que a gente critica, através da risada. Isso é muito eficaz, muito eficiente, e as pessoas têm que encarar isso. Né? Na minha cobertura política, eu já vi presidente Costa e Silva em cima de um palanque, veio um monte de mosca para cima dele, e ele disse para todo mundo ouvir: descobriram o que eu tenho na cabeça. Está rindo de si mesmo, isso é saudável. Figueiredo dizia que gostava muito do apelido de pão de forma, quadradão, casca grossa e miolo mole. Né? Então tem que aceitar a crítica, isso faz parte. Né? Por outro lado, eu sou um entusiasta da divulgação dos nossos heróis. Da Ellen, por exemplo, lá de Janaúba, que deu a vida, a professorinha, que deu a vida para salvar 25 crianças. Meu Deus, é uma grande heroína brasileira. O Amir Klink, que atravessou sozinho, remando o Atlântico Sul da Namíbia até a Bahia, é um herói brasileiro, e a gente não cultiva esse tipo de heróis. Né? Aproveito para falar nisso, que eu sou um entusiasta do princípio de que uma nação tem que ter heróis para servirem de modelo, né? E não anti-heróis. A paródia foi do Marcelo Adnet. É engraçada, vale a pena assistir, porque ele não tira sarro dos heróis anônimos, né? Ele aproveita ali para fazer graça, fazer troça com o desempenho do secretário Mário Frias, né? Como outros grandes humoristas faziam com o Jô Soares, o Chico Anísio, para não falar em outros, com políticos dos seus períodos, né? Mas eu queria abordar um outro tema com você dentro desse mesmo assunto, um outro aspecto dentro desse mesmo assunto, Alexandre, que é o seguinte: essa é uma secretaria
o cargo, né, elétrico, né? Quem o assume está sempre envolvido em alguma polêmica. Houve o caso do Roberto Alvim, aquela citação a discurso nazista. Aí a Regina Duarte, que chegou já, parece em fritura ao cargo. Agora o Mário Frias nessa discussão com humoristas, aí bloqueia não sei quem em rede social, discute com o outro, a ameaça com a PF, né, que a gente vai descobrir se é a Polícia Federal ou não ao longo da investigação. Por que não há paz nesse cargo, Alexandre? Por que não é possível desenvolver ali uma política cultural, eventualmente tentar o mínimo de acordo com esse setor? É claro que a classe artística é muito refratária ao governo Bolsonaro, não é? É inviável um acordo mínimo de convivência até o fim desse mandato do presidente Bolsonaro entre o governo e a classe artística? Bom, em primeiro lugar, esse cargo aí da cultura é um Butantã, né? É um serpentário. Então, é complicado. A pessoa que se mete ali está sujeito a levar muita picada venenosa, né? Vejam só o que foi dito ali. Parece que foi o Serafini, alguma coisa. Nenhum ator renomado topou queimar o filme ao lado de Bolsonaro. Isso também é uma ameaça. Se você ficar ao lado de Bolsonaro, você queima seu filme, você será boicotado, né? Você será isolado, como foi Wilson Simonal, que acabou morrendo de cirrose anos depois, em 1971. Então, a gente chama isso de patrulha ideológica, algo assim, né? Que isola a pessoa não consegue mais contrato, não consegue mais trabalhar em lugar nenhum, né? Também é um tipo de censura que é feito lá dentro, né? A outra censura que a gente tem é no próprio humor, na própria comicidade. É uma censura feita pelo politicamente correto, que também limita o humor, né? E a gente finge, com medo do politicamente correto, a gente finge que essa censura não existe. Ela existe sim, efetivamente existe. Censuraram até o Monteiro Lobato, né? Então, é um cargo difícil e tem que entender que cultura não é subvencionar espetáculos para a elite. A elite tem dinheiro para pagar. Tem que subvencionar, tem que ajudar espetáculos para o povo, para levar a cultura para o povo. E também não é impor cultura para o povo, é levar a educação. Aqui em Brasília, eu lembro, eu inclusive fui apresentador de um projeto na Concha Acústica, na beira do lago, da Sinfônica de Brasília. E chegavam ônibus das cidades periféricas de Brasília para assistir Beethoven, Tchaikovsky, né? E as pessoas aplaudiam e gostavam. Essa é outra forma de levar a cultura. E valorizar a cultura raiz, o que é Brasil mesmo, o que é de dentro de nós, né? E é Villa-Lobos também, mas também é a moda de viola, né? A música do Pantanal, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? Dos Amazônidas, né? Também é isso. Então, mas fica nessa discussão de serpentário e aí não vai para frente. Alexandre, eu queria falar um pouquinho sobre passagens aéreas, sobre aviação com você. O preço das passagens agora no segundo trimestre caiu. A queda foi de mais de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. É claro, neste ano aqui, por causa da pandemia, no ano passado não havia pandemia. É a maior redução de preços registrada num segundo semestre em 11 anos. E isso resultou, obviamente, em demissões. A Latam, por exemplo, cortou 40% dos funcionários. A Azul demitiu 500 profissionais. Eu conversei com gente que trabalha na área. Os acordos para quem ficou foram contundentes, né? Diminuição de jornada de trabalho por diminuição de salário. Tem gente recebendo 40%, comandante de companhia aérea recebendo 40% em troca de manutenção do emprego por 1 ano e meio, né? Gente absolutamente qualificada, né? Trabalha há anos, aí, viagens internacionais. O socorro do governo às empresas aéreas ainda não saiu, está em negociação, não é, Alexandre? Elas não vão
superar essa crise aparentemente sem ajuda oficial, né? Vai demorar a retomada, né? Agora, enquanto a gente estava conversando aqui no programa, eu moro num lugar em que os voos do quadrante norte passam aqui por cima. Eu acho que passaram uns 10 voos nesses últimos 15 minutos, digamos assim, o que é bastante, né? Eu lembro do silêncio do mês de abril, do mês de maio, meu Deus do céu, como eu vibrei quando passou, eu ouvi o primeiro jato passando aqui, o jato de passageiro. Fui lá fora para olhar para o céu e saudar essa volta, né? Mas é difícil, é complicado, as pessoas estão com medo de ficar a bordo, né? Mesmo com os filtros maravilhosos que os aviões têm, né? Que equivalem às máscaras, né? A outra questão é que o turismo despencou. A outra questão, como disse o empresário Clóvis Tramontina, que eu ouvi ontem, né, dizendo que não precisa mais viajar para fazer reunião, as reuniões serão feitas, ou para fechar negócios, serão feitas via digital. Né? Então, o voo a negócios vai cair muito, né? E vai ter que sobreviver com voo de turismo, principalmente. E o turismo ainda está meio desanimado, né? Por causa das proibições dos governos estaduais, das prefeituras, das restrições na Europa em relação ao Brasil. Vai demorar, vai demorar. Eu tenho amigos também, muitos quase da minha geração, e estão saindo, né? Fizeram acordos ou de aposentadoria ou de demissão voluntária, porque não querem mais os mais experientes, com mais idade e melhores salários, né? Ficaram outros. Mas é um medo muito grande do desemprego nas tripulações e no pessoal de terra. E a torcida é que se recupere o transporte aéreo. Toda a América Latina está sofrendo por isso, mas vai ser demorado. E haverá uma consequência também, não é, Alexandre, para os passageiros, porque, inclusive na entrevista que nós fizemos recentemente com o ministro Tarcísio Gomes da Infraestrutura, nós lembrávamos que antes da pandemia, numa outra entrevista, ele tinha dito o seguinte, que estava abrindo, que a ideia do governo era abrir o mercado brasileiro para empresas de baixo custo estrangeiras, para que elas viessem aqui e obrigar as nossas empresas a competirem, porque àquela altura do campeonato, nós tínhamos 4 empresas, poucas, para transportar os nossos passageiros. E a tendência era de alta na demanda, né? E agora nós não temos mais 4, nós temos 3, em condições bem mais difíceis. E atrair essas empresas estrangeiras para cá, com uma baixa demanda, também ficou mais difícil. Ou seja, há uma tendência de que os preços fiquem cada vez mais semelhantes. Isso é ruim para o consumidor, né? É verdade, os preços estão muito baratos hoje, né? E as empresas de baixo custo, que já estavam vindo, já estavam chegando, agora arremeteram, né? Recolheram o trem de pouso e voltaram. Estão esperando que a situação fique melhor, porque se o mercado não está suportando nem as empresas domésticas, imaginem as recém-chegadas. Colombo? É isso aí. Alexandre, um ótimo dia para você. E até amanhã, hein? Até amanhã.